A partir desse programa, uma série de comentários acerca da reforma tributária que está em trâmite no Congresso Nacional. Muito bem, depois de mais de 30 anos de debate, pela primeira vez temos um texto aprovado na Câmara dos Deputados. Isso aconteceu no mês de julho e agora o texto foi encaminhado para averiguação e avaliação do Senado. Na verdade, o que se decidiu fazer foi uma partilha da reforma tributária global. Iniciou-se pelo aquilo que seria a reforma tributária do consumo. Portanto, os 5 tributos relativos ao consumo, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, seriam então profundamente alterados pela criação de uma sistemática mais simples, mais transparente e, em especial, menos custosa do que atualmente nós temos. Muito bem. Aquilo que seria destinado a simplesmente uma reforma do consumo relativo a esses 5 tributos estaduais, federais e municipais, na verdade foi alargado e o texto da reforma acabou abraçando outros tributos que a princípio não deveriam estar nesse bojo. Falaremos deles a partir de agora. O primeiro deles é relativo ao IPVA. A partir da aprovação desse texto, jatos, iates, embarcações de alto valor passarão a estar sujeitas ao imposto chamado IPVA. Hoje, um motorista de aplicativo que tem uma moto de 125 cilindradas paga IPVA sobre o seu veículo e quem tem um jato ou um iate está isento. Dali para frente, com a aprovação do texto, todos eles estarão sujeitos ao IPVA, evidentemente, com alíquota e base de cálculo muito diferente. O segundo ponto que eu queria tratar aqui, também inserido no texto da reforma do consumo, é relativo ao IPTU, é o Imposto Municipal Incidente sobre as Propriedades Urbanas. A partir da aprovação desse texto, se ele ficar dessa forma, os prefeitos poderão aumentar a base de cálculo da tributação dessa exação por simples ato do Poder Executivo. Até então, tanto base de cálculo, quanto alíquota, quanto as condições de pagamento do IPTU deveriam passar por norma legislativa, portanto, remetendo à Câmara Municipal. Se o texto for mantido como está, e essa situação é bastante questionável, os prefeitos poderão aumentar a base de imposição, simplesmente elevando o valor da sua casa. Sua casa vale R$100 mil, a partir de amanhã o prefeito diz que ela vale 150 e você pagará a alíquota sobre a base de 150. É um aumento indireto extremamente significativo. Nesse ponto, a questão é bastante criticável. Uma terceira alteração que ocorreu foi a majoração do ITCMD, que é o Imposto sobre Doação e Causa-Mortes. Causa-Mortes é o imposto da herança, o imposto sobre processos de inventário. Em São Paulo, a alíquota é 4%, já há alguns estados que cobram entre 4% e 8%. A partir da eventual aprovação desse texto, ficará obrigado que a alíquota inicie em 4% e vá até 8%, a depender do valor da operação. Portanto, você que está em São Paulo terá uma elevação na tributação do ITCMD, que deverá obrigatoriamente chegar até 8%, dependendo do valor do processo de doação ou do processo de legado, causa mortes. É algo que também deve ser avaliado com muito critério e o Senado, por certo, se debruçará sobre ele. Uma quarta tributação, essa efetivamente sobre o consumo, que foi criada com a reforma tributária, no último momento de aprovação do texto, foi a possibilidade de estados que são pouco consumidores, como por exemplo Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, mas que são poderosamente extrativistas, possam criar um novo tributo que incidiria sobre produtos semi-elaborados. Então, ferro, aço, qualquer tipo de extração mineral poderá ser objeto de uma nova tributação a ser criada depois dessa reforma. Também é uma situação bastante criticável, na medida em que, se a reforma era para reduzir tributos e simplificar, a criação de um novo tributo do nada não nos parece algo bastante eficaz. A princípio, essa é a parte introdutória do que trataremos nesses novos programas. Fique conosco.